presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência solicita ao nobre vereador Totó do Gás proceda à leitura de um trecho da Bíblia. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Muito obrigado, vereador. Agora eu peço para que o vereador Totó do Gás, segundo secretário, proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Aloysio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente. Darcy Reis de Souza. Edivaldo Soares Antunes. Érica Cristina Tanque Moya. Érica Monteiro Moraes. Presente. Jorge de Freitas. José Couto de Jesus, presente. José Eduardo Monteiro Júnior. José Farid Design. Presente. José Roberto Bernardo. Presente. Júlio César Pereira dos Santos. Presente. Lucinês Aparecida Bogo. Presente, excelência. Luiz Fernando Silveira. Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Miguel Lombardi. Hilton César dos Santos. Raul Nilson Filho. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Wilson Nunes Cerqueira. Havendo o número regimental, a presidência dá por iniciada a presente sessão e coloca para apreciação do plenário a ata do dia 12 de maio de 2014. Algum vereador deseja questionar o conteúdo da ata? Com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, só erro de artigo na página 7, basta corrigir, senhor presidente, onde se lê Z, leia-se S no meu nome, Júlio César Pereira dos Santos. Página 7, linha 8. Obrigado, senhor presidente. Pois bem, então a presidência vai solicitar ao segundo secretário responsável pela ata e a jornalista Tamires, que é a redatora da ata, que faça a devida correção e na próxima segunda-feira nós... Pois bem, mais algum vereador deseja questionar o conteúdo da ata do dia 15? Não havendo, a presidência determina que a segunda secretaria e a redatora Tamires, jornalista Tamires, faça a correção anunciada, solicitada pelo vereador Júlio, a correção na página 7, na linha 8 da ata, na linha 8 de baixo para cima, na oitava linha de baixo para cima, é a correção da grafia do nome do vereador Júlio César, onde está escrito com Z, fazer a correção para a letra S, na grafia do nome do vereador Júlio César. Feita esta observação, e não havendo mais nenhum vereador que queira questionar o conteúdo da ata, a presidência coloca a ata, considerando esta ressalva, coloca a ata em votação. E a votação será simbólica.
sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 12 de maio com a ressalva apresentada pelo vereador Júlio. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Érica. Só para registrar minha presença. Registrada a presença da vereadora Érica neste expediente. Questão de ordem, só para registrar a presença também. Registrada a presença do vereador Jorge de Freitas neste expediente. Senhor presidente, também para registrar presente. Também registrada a presença do vereador Miguel Lombardi no expediente desta sessão. Pois bem, agora partiremos para a leitura da matéria do expediente. Aliás, faremos antes a leitura dos ofícios de condolências que serão enviados para as famílias enlutadas. Alexandre José Rodrigues, Anderson Alves Bonfim, Ângela Nicole Parazzi, Antônio Aldei Galindo, Aparecido Martiniano de Oliveira, Barberina Trabachini de Barros, Benedicto Rosanda, Célio Marinho, Delfino Espagnoli, Delnor Fuganoli Gonçalves de Oliveira, Durval Vieira, Edilene Muzi Goliasso, Edna Pesce, Inês Bacinello Mercuri, Yolando de Moraes Silveira, Jacira Cacilda Mulher de Camargo, Jaime Risso, Jandira Gordinho, José Barbosa Leite, José Caetano de Assunção Ribeiro, José de Castro Rocha, Liremes Stocco Vieira Greve, Luciana Gordinho, Maria Catarina da Silva, Maria de Lourdes Castilho Escame, Maria Isabel da Conceição Martiniano, Maria José da Silva, Maria Terezinha de Almeida Carneiro, Moisés Willer de Toledo, Noemia Tereza Foster Carvalho, Orlando Borlina, Otávio Dias Pacheco, Sidney Pereira Gardino, Wilma Aparecida Causati Serrano, Severino Felisberto da Silva. Muito obrigado, vereador. Partiremos agora para a leitura da matéria do expediente, começando-se pelas matérias recebidas do prefeito municipal. Questão de ordem, excelência. Pela ordem, vereador Senhor Júlio. presidente, nobres pares públicos, presidente, só gostaria de deixar registrado, senhor presidente, eu tive uma reunião agora de pouco com os vereadores da Câmara Júnior, e o vereador Júnior Vitório está ali presente com seu pai, seu irmão, e uma das coisas que eu fiz questão de frisar, senhor presidente, é no horário, rigidez horário. Então eu gostaria de frisar Vitório, começou às 18 horas, você viu? Então, ó, essa é a importância da rigidez horária. Muito obrigado só gostaria de deixar consignado o Vitório aqui presente. Muito obrigado. Maravilha, Vitório, seja bem-vindo. Que alegria poder recebê-lo, você, seu irmão e seu pai. Que alegria poder recebê-los. A Câmara Municipal é um espaço público, as sessões são públicas e a população que vem participar das sessões nos alegra muito, porque é aqui que se decide o futuro da cidade. É importante, então, ter a participação. Vocês, meninos tão jovens, já estão no caminho da cidadania. Eu espero que isto só aumente, e esse desejo por participar das instâncias onde se decide o futuro da cidade só aumente, para que vocês, quando crescerem, possam colaborar com a nossa cidade. Muito obrigado. Mais um vereador júnior aqui? Qual é seu nome? Vinícius, também, meu caro. Seja bem-vindo. Que alegria recebê-lo. E na quarta-feira haverá a posse dos vereadores juniores, né? Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Érica Tanque.
Na verdade, queria comunicar a esse plenário que o Vitório acabou de estar no meu gabinete e doutor Júlio ele já tem propostas. Ele já veio e depois preciso comentar até com o senhor uma proposta de criação de uma campanha contra o bullying. Realmente muito prazer em ser madrinha de você, Vitório, e ao Vinícius, né? Também seja bem-vindo a essa casa. E tenho que dizer que vai dar o que falar esse menino. Muito obrigada, senhor presidente. Que legal, que legal. Que alegria para nós ver o engajamento da molecada. Que legal. Aproveito a oportunidade para registrar a presença do Eliseu, que é conselheiro da saúde, dos nossos companheiros que nos honram muito, do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do assentamento Elizabeth Teixeira, aqui de Limeira, a Clarice e o Barriga. Barriga, inclusive, está acompanhando as nossas sessões toda segunda-feira. Nós estamos numa labuta, senhores, para acelerar o processo de regularização do assentamento Elizabeth Teixeira. Vai acontecer. Nós temos esperança que aquelas mais de 100 famílias que estão lá morando em barracos de lona há mais de 7 anos, em breve conseguirão o seu espaço digno para produzir e comercializar o produto da agricultura familiar para as nossas mesas, sobretudo para a merenda escolar. Nós temos essa esperança e com certeza isso acontecerá em breve. E o nosso papel aqui no Parlamento será promover a aceleração deste processo de regularização tão sonhado por todos nós. Muito obrigado pela presença de vocês. E os demais cidadãos, pastor Charlie, que está aqui também, que alegria recebê-lo, e os demais cidadãos que nos acompanham aqui, as pessoas que estão aqui no plenário, e também aqueles que nos acompanham pelos diversos veículos de comunicação. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jorge de Freitas. Ainda dentro das pessoas que estão no plenário, como foi mencionado já pelo doutor Júlio, pela Érica, pelo presidente, está meu amigo Lauro Petrulho e a esposa dele, Josinéia. Satisfação tê-los aqui, um amigo de longa data, foi presidente do Vila Nova, é diretor do Vila Nova, que ontem ficou vice-campeão, veterano aqui da cidade. Mas ele não tem cara de ser jogador de futebol, não, Jorge. Não, ele é o vice-presidente, ele é diretor, só vice-presidente. Ah, bom. Já foi há muitos, quer dizer, há poucos anos atrás. Seja bem-vindo. Acompanhado do Marcelo. Seja bem-vindo. Alegria recebê-lo também. A fisionomia denuncia que deve ser a primeira vez que ele está no plenário acompanhando as sessões. É isso mesmo? Pois bem, venha sempre. É uma alegria receber a todos vocês. Prosseguiremos com a nossa sessão ordinária. Partiremos então para a leitura da matéria do expediente. Primeiramente, as matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Ofício número 134/2014, GP. Senhor Rony Costa Martins, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Municipal número 1096, de 22 de janeiro de 1969, que dispõe sobre o Código de Obras e Urbanismo e das outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radice. O projeto será recebido pela mesa e será encaminhado às comissões competentes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Newton Santos. Queria registrar minha presença aqui no plenário. Registrada a presença do vereador Newton Santos no expediente. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereadora Mara. Registrar minha presença. Também registrada a presença da vereadora Mara neste expediente.
Senhor presidente, registrar minha presença. Registrada a presença da vereadora Mayra neste expediente e também do vereador Wilson Nunes Cerqueira. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lemão. Também registrada a presença do vereador Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafá. Prosseguiremos então com a leitura da matéria do expediente. Projeto de lei número 176/2014 dispõe sobre a proibição do uso de foco de luz colorida em residências ou estabelecimentos comerciais e afins que confundam os transeuntes e motoristas com sinais luminosos do semáforo nas proximidades deste, no município de Limeira e da outras providências. Vereador André Henrique Tigrão. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 177/2014. Autor, vereador Aloísio Andrade. Estabelece a possibilidade que, nas prescrições médicas e odontológicas, o nome do medicamento genérico. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 178/2014. Autor é o vereador José Couto de Jesus, o Totó. Institui o Dia Municipal da Merenda Escolar no âmbito do município de Limeira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 179/2014. Autor vereador Nilton Santos. Perpetua o nome de Dr. Lauro Correia da Silva no saguão de entrada da Policlínica Dr. Odair Ragazzo de Camargo. Encaminhe-se às comissões competentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dinho. Para registrar minha presença. Registrada a presença do vereador Dinho neste expediente. Projeto de decreto legislativo número 9/2014. Autor vereador Jorge de Freitas. Concede o título de cidadão limeirense ao reverendíssimo senhor pastor José Nicolau. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto número 10/2014. Concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha Mérito Cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao Independente Futebol Clube pelos 70 anos de relevantes atividades no município de Limeira. Autor é o vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 11/2014. Autor vereador Edivaldo Soares Antunes. Concede o título de cidadão limeirense ao senhor Ayrton dos Santos. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 121/2014. Modifica o artigo 1º do parágrafo único do projeto de lei número 121/2014 e que passam a vigorar com as seguintes redações. A mesa recebe a presente emenda modificativa e comunica aos senhores vereadores que esta emenda prejudica o item 3º da pauta. A emenda será encaminhada às comissões competentes. Emenda supressiva ao projeto de lei número 121/2014. Suprime-se o artigo 3º do projeto de lei número 121/2014. O autor é o vereador José Eduardo Monteiro Júnior e assina junto o senhor Luiz Fernando Silveira, o Luizinho da Casa Kill. Esta emenda versa sobre matéria já prejudicada, portanto, a mesma será encaminhada às comissões competentes. Partamos agora para a leitura dos requerimentos, senhor presidente. Sigamos adiante. Pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares públicos aqui presentes, eu faço um requerimento solicitando que o primeiro secretário leia o número e o autor, pois nós temos mais de 80 requerimentos para serem lidos e
Os requerimentos já estão nos sites, pode ser acompanhado por todos. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento formulado pelo vereador Júlio para dispensa da leitura, solicitando a dispensa da leitura do conteúdo dos requerimentos. A solicitação do vereador vai à discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, o requerimento vai à votação. Os sentados aprovam, pé, rejeitam. Está aprovado o requerimento formulado pelo vereador Júlio, inclusive com o voto favorável do vereador Jorge de Freitas. Agora ao secretário para a leitura dos requerimentos, conforme deliberado pelo plenário. Requerimento número 516, vereador André Henrique. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 517, vereador André Henrique. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 518, vereador José Farizani. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 519, vereadora doutora Mayra Costa. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 520, vereadora Érica Tanque. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 521, vereador José Farizani. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 522, vereador Aloysio Andrade. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 523, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 524, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 525, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 526, vereador Miguel Lombardi. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 527, vereador Dr. Raul. Em discussão. O vereador, como o vereador não está presente, o requerimento precisa ser assinado por um vereador presente. Pode ser o vereador Farizani, então, que será o coautor do presente requerimento. Pois bem, o requerimento é 527, cujos autores são o vereador Raul e o vereador Farizani, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento vai será encaminhado ao executivo. Tem outro. Também o requerimento 528 será assinado pelo vereador Farizani. Requerimento 528, assinado pelos vereadores Raul Nilsen e Farizani, vai à discussão. Não havendo, ele será encaminhado ao executivo. Requerimento 529, vereador André Henrique. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 530, vereador Edivaldo Soares Antunes, o Dinho. O requerimento 530 vai à discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 531, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 533, vereador Aloysio Andrade. Em discussão. Não havendo, ao executivo. Requerimento 534, vereador Jorge de Freitas. O requerimento vai à discussão com a palavra o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, rapidamente, nem é uma discussão, mas é só um apontamento. Esse requerimento trata de pedir à prefeitura um projeto urgente para regularizar uma situação da faculdade FAO. No ano de 2010, foi aprovado nessa Câmara aqui uma troca de áreas, uma permuta. A faculdade se estabeleceu lá às margens do Ribeirão Tatu, numa área trocada com a prefeitura, e uma das áreas, 4.600 metros, que a prefeitura cedeu à FAO, e a FAO funcionava no shopping antigo, lá no Limeira Shopping. Depois ela aceitou uma proposta da prefeitura, e um dos terrenos que a prefeitura deu para a FAO está irregular, está conseguindo registrar a documentação no cartório. Então precisa que a prefeitura mande um projeto retificando essa área para que possa avançar na legalização do documento. Então é um requerimento simples no sentido de solicitar à prefeitura que regularize essa situação. Obrigado. Desejo discutir. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Na verdade, vereador Jorge, vereadoras, estive também na FAO, conversando com a equipe, fiz gestão junto ao gabinete do senhor prefeito para que resolvesse realmente essa situação. A ideia é que
o gabinete tem falado que está para enviar esse conserto, essa retificação de metragem que acontece lá, mas ainda não veio para essa casa. Então, Jorge, também estou nessa luta também para resolver essa situação, que é justa a reclamação que a FAO faz. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir? Com a palavra o vereador André Henrique. Boa noite aos pares, boa noite a todos presentes. Realmente é um problema que a gente tem que abraçar, vereador Jorge. E já cheguei a fazer ouvidoria o ano passado lá. E naquela região ali da Marginal há muito acidente por motivo na hora da chegada das vans, né? Então, principalmente noturno ali, muitas pessoas precisam desviar em alta velocidade e há aquele engarrafamento ali. E é preocupante, cheguei a falar lá também com a diretoria, né, o ano passado. Também cheguei a fazer documentos sobre a respeito disso aí. Né? Lamentável ainda não ter tomado essas devidas providências ainda, mas vamos lutar por essa causa aí e vamos continuar aí, né, fiscalizando essa parte. Mais algum vereador para discutir? Não havendo, eu peço para que meu vice-presidente ocupe para que eu possa contribuir com o debate. Com a palavra, vereador Ronei, para a discussão do requerimento. Nobres colegas, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui no plenário e também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Vereador Jorge, eu trato desse assunto até com um tanto de vergonha. Fico envergonhado, porque nós aprovamos um projeto aqui em 2010. Na época o vereador assessorava o vereador Mário e, portanto, lembra muito bem. E de lá para cá a situação está emperrada. Nós temos tratado desse assunto, a vereadora Érica, os demais vereadores. Eu diria que eu tenho pegado no pé do prefeito quase todo dia por conta dessa questão. Para os vereadores que são da legislatura agora e que não acompanharam a situação, a prefeitura, quando fez a duplicação do anel viário, o anel viário que passa ali ao lado, margeando o Ribeirão Tatu, a marginal do Ribeirão Tatu, o prefeito da época, isso, Jurandir Paixão, 25, 30 anos atrás, ele desapropriou uma área particular e não pagou. Não fez o depósito. Portanto, houve uma desapropriação e ele não pagou. O proprietário da área entrou na justiça para conseguir a restituição do valor devido e ganhou na justiça. E esta ação reivindicatória vencida pelo proprietário foi negociada com os donos da FAO. Então, os donos da FAO compraram o direito desta restituição. Então, o processo é esse. E este direito da restituição ainda não foi saldado pela Prefeitura Municipal de Limeira. E na época, em 2010, a pedido do então coordenador, senhor Orlando, coordenador da FAO, que veio a falecer logo depois da aprovação do projeto, diretor da FAO, o então prefeito Silvio Félix mandou um projeto para a casa para que os vereadores, a Câmara, pudesse autorizar uma permuta, uma troca de áreas. E assim o município saldasse a dívida. Isso foi aprovado em 2010 e ainda não se efetivou até agora. E a FAO está lá solicitando, carente desta transferência de recurso, que seria feito por meio de uma doação de uma área lá no Jardim Aeroporto, cuja área tem um valor equivalente à dívida que a Prefeitura tem com a FAO. Aí, tão logo houvesse a transferência da escritura desta área lá do Jardim Aeroporto para a FAO iria negociar, aliás, vai negociar essa área para recuperar o recurso perdido, o dinheiro perdido. Eu tenho tratado desse assunto toda semana. A última informação que eu tenho do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Limeira é que o projeto desta nova área já retificada pelo cartório virá para a Câmara Municipal de Limeira ainda nesta semana. Esta é a informação que nós temos. Vindo o projeto esta semana, a Câmara aprovando o projeto na semana seguinte, a Prefeitura estará então autorizada a fazer esta transferência de área. É o que eu espero, porque, veja, toda vez que eu falo, que eu dialogo com alguém lá na Prefeitura, a informação que eu tenho é, está indo, e não vem, não é? A última informação que eu tive foi que havia um problema na retificação da escritura no cartório.
e que essa retificação estava para ser feita. Eu espero, vereador, e este requerimento vem em boa hora, eu espero que esta situação seja resolvida o quanto antes, porque a Câmara Municipal de Limeira já empenhou esforços para a resolução deste problema, que para mim é meramente burocrático. Não é uma questão que está fazendo com que uma parte ao vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu, em visita à FAAL, senhor presidente, eu fui cobrado disso também. Eu estive presente, inclusive, me encontrei com o assessor de Vossa Excelência que ministra a aula lá, o Israel, professor. O Israel, foi me cumprimentar, eu estava conversando com o coordenador e ele me cobrou essa questão da prefeitura, isso já tem algum tempo. Mesmo porque existe uma área também anexa ou vizinha da FAAL, que metade do quarteirão tem que providenciar a rede de esgoto que passa próximo ou vizinho e dentro do terreno da FAAL. E o que o então coordenador, que acho que agora que está cuidando disso é o Luiz, né? Luiz Carlos, se não me engano, é o coordenador da FAAL. Reinaldo, isso, é o Reinaldo. Ele, para que a gente regularize essa questão do esgoto da vizinhança, há necessidade dessa permuta, há necessidade da regularização desse terreno da FAAL. Então, está tudo num contexto só. Essa permuta, que eles têm também um terreno vizinho que é uma área comum, uma área grande. Veio o viaduto, na parte contrária da FAAL, também é um terreno deles ali que está servindo como estacionamento para uma loja de imóveis, mas é da FAAL. Então, isso entraria junto para perfazer o total desse terreno lá no Jardim Aeroporto. Então, há necessidade, sim, eu até acho importante esse requerimento, que a Prefeitura, a gente sabe da burocracia que existe, mas há necessidade de um trâmite um pouquinho maior para que toda a população, o pessoal que reside, que usa aquele local, possa ser atendido. Muito obrigado pela parte, vereador. Pois bem, eu estou acompanhando há tempo já a permuta da área da FAAL. Há uma permuta também, um imbróglio complicado, que é uma permuta de uma área com a igreja com a igreja Sagrada Família, também é uma troca de área que nós estamos aguardando que venha esta semana ainda para esta casa. Mas eu queria finalizar a minha contribuição dizendo que nada mais é do que justiça. A FAAL, a Prefeitura Municipal de Limeira tem uma dívida com a FAAL. Então nós estamos falando de justiça. Agora, para além disto, é importante registrar que a Faculdade de Artes de Limeira, a FAAL, cumpre um papel de responsabilidade social exemplar. O trabalho desenvolvido pela FAAL para a promoção de valores sociais no município de Limeira é exemplar. Eu vou citar apenas um deles. A FAAL é protagonista e cedia o Fórum Municipal de Economia Solidária. Acontece lá na FAAL, por disposição dos diretores do corpo diretivo da escola. O Fórum Municipal de Economia Solidária, que não por acaso é coordenado pelo professor Israel, que está na nossa assessoria aqui na Câmara, o fórum é sediado pela Faculdade de Artes de Limeira, dentre outros tantos trabalhos. Ou seja, como se não bastasse, apesar de a Prefeitura Municipal de Limeira ter uma dívida com a FAAL não se furta do seu dever de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento social e sustentável da nossa cidade. Os companheiros muito provavelmente a Clarice já esteve lá na FAAL numa das reuniões da Economia Solidária. Não, Clarice, ainda não. Porque o Barriga já. Porque os companheiros do MST já participaram de reuniões lá na FAAL. Vejam os senhores, hein? Em outros tempos isso era impensável. Companheiros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que até tempos atrás eram discriminados, eram enxotados, hoje frequentam as faculdades, os bancos das faculdades, para discutir os princípios da economia solidária. De fato, outros tempos. De fato, outros tempos. E aqui agradecer a disposição do corpo diretivo da FAAL, que acolhe a comunidade limeirense para discutir questões sociais importantes. Apesar
de estar sofrendo questões relativas a esse relacionamento com o município. Eu espero que essa situação se resolva logo e eu tenho esperança que se resolverá. Tenho esperança que o gabinete do prefeito está empenhado com isso, tenho esperança que a Secretaria Jurídica de Assuntos Jurídicos do município de Limeira possa tratar esse assunto com a devida brevidade. E segundo a informação que eu obtive semana passada, este projeto virá para a Câmara Municipal de Limeira ainda esta semana e é com esta esperança que eu me despeço dessa tribuna. Muito obrigado a todos. Questão de ordem, presidência. Pela ordem, vereador Luizinho. Quero registrar minha presença no expediente. Obrigado. Registrada a presença do vereador Luizinho neste expediente. O requerimento será encaminhado ao Executivo. Pela ordem, vereador Darcy Reis. Senhor presidente, não se parte, só para registrar também a presença no expediente. Registrada a presença do vereador Darcy Reis neste expediente. Agora ao secretário para a leitura da matéria. Projeto de lei número 180. Autor vereador José Roberto Bernardo. Dispõe sobre a responsabilidade do Executivo quanto às calçadas danificadas por árvores plantadas por este poder e da outras providências. O projeto de lei será encaminhado às comissões competentes. Requerimento número 535/2014. Vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 536, vereador Jorge de Freitas. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 537, vereador José Roberto Bernardo. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 538, vereador André Henrique. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 539, vereador Aloysio Andrade. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 540, vereadora Érica Tanque. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 541, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 542, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 543, vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 544, vereadora doutora Mayra. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 545, vereadora doutora Mayra. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 546, vereador Zé Faridzaine. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 547, vereador Dr. Raul. Peço para que o vereador Faridzaine, então, como de costume, figure como coautor dos presentes requerimentos para que eles possam ser apreciados. Portanto, o requerimento 547, cujos coautores são cujos autores são o vereador Raul e o vereador Faridzaine, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, ao Executivo. Requerimento 548, vereador Dr. Júlio. Também assinado pelo vereador Faridzaine, o requerimento vai... Me perdoe. Pois bem, o requerimento 548, de autoria dos vereadores Raul Nilson e Faridzaine, vai à discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 549, agora sim, Dr. Júlio. Em discussão. Com a palavra o vereador Júlio, proponente. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu tenho recebido muita solicitação na questão da segurança do centro acima, que tem sido um fator bastante dificultoso para a população na cidade de Limeira. Eu em visita ali na rua Conselheiro Saraiva, onde a avó da Érica morava, e que também a sua mãe, a dona Elza, morou, foi comitê dela, foi escritório político. Enfim, ali está um problema extremamente dificultoso, inclusive durante o dia. Eu mesmo fui abordado ali por uma pessoa que veio, me abraçou e pedindo dinheiro. Não sei se ele achou o que aconteceu, mas
Mas os assaltos estão sendo com bastante frequência, inclusive no horário noturno. Os comerciantes ali estão clamando pela segurança. E eu faço esse requerimento e peço que, de fato, possamos fazer alguma coisa no sentido de que exerça a maior vigilância naquele trecho da cidade. Que é a parte, vereador? Uma parte, por favor. Parabéns pelo requerimento. Hoje mesmo, aqui também já passou o requerimento 520, que eu peço, na verdade, que ali se tenha uma revitalização, porque realmente o calçadão, que tem até o nome da minha avó, é Maria Quiltanque, Dona Quinha, e realmente a situação ali, não só de segurança, mas como de aparência, também está bem feia, bem suja. A impressão é que mesmo que faça a varrição, não aparenta. Então, hoje tive com o secretário também, com o Marcelo Cog, solicitei referente a isso e ele disse que dará uma atenção especial ao calçadão, já dizendo que não tenho mais nenhum imóvel ali na rua, então não estou lutando por uma causa minha, não, mas realmente é um cartão postal da cidade. Eu acho que é o único calçadão que temos aqui e a população merece ter um local com segurança e também com uma aparência melhor. Mas eu agradeço e gostaria, depois que o senhor recebeu o requerimento, que o senhor pudesse me passar as cópias. Parabéns pela propositura. Mas independente de Vossa Excelência ter ou não um imóvel ali, legislando em prol da população mesmo, porque as luzes estão apagadas lá, senhor presidente. Existe um sistema de iluminação bastante antigo lá e elas são queimadas e, para variar, o vereador Jorge de Freitas, o vereador Zé Roberto já fez um levantamento aí em termos de luzes apagadas e qualquer pessoa, qualquer cidadão, nós mesmos vereadores, no andar pelas ruas, a gente vê que existe uma quantidade muito grande de lâmpadas queimadas. Nós não sabemos exatamente qual é o motivo. Já questionei o próprio diretor da Eletro aqui na cidade de Limeira e ele me informou que seria um problema da empresa fornecedora. Então, é um problema bastante sério. O lixo, Vossa Excelência falou na questão da sujeira, o lixo ali, as lixeiras, estão arrebentadas. E na última quinta-feira, próxima a passar, na antepenúltima, a pessoa usou. O que acontece? Fica um pedaço de ferro bastante vulnerável e a pessoa usou aquele pedaço de ferro que estava lá, eles conseguiram quebrar e usaram esse como uma alavanca que chama-se, quem pode me ajudar? Pé de cabra, isso mesmo, conhecedor. É o pé de cabra. Usou como pé de cabra para arrebentar a porta do... Obrigado, Douglas. 2 intervenções brilhantes. Obrigado, viu? Douglas é sempre presente. Mas o pé de cabra para arrebentar a porta de um comércio ali. Então, a gente vê que durante um horário, eram 9 horas da noite, foi filmado. Então, quer dizer, a segurança, a questão de segurança, a questão de limpeza, nós temos que dar bastante atenção para esse tipo de coisa. Por isso fiz esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela décima parte. Encerrada a discussão por parte do vereador Júlio, agora para discutir o requerimento, o vereador André Henrique. Realmente também passei por uma situação meio parecida com o vereador Júlio, né? Fui participar de um evento ali no teatro ali e ainda realmente continua os que dizem ser franelinhas, não dá nem para explicar o que é aquilo. Realmente forçaram eu dar dinheiro para eles, né? Assim, ô jovem, eu vou olhar seu carro e eu preciso de dinheiro, né? E eu falei para ele que eu era vereador, né? Que existe uma lei... Aí ferrou. Que existe uma lei que proíba, né, dar moedinha, dinheiro. E ele ficou bravo ainda, né? Você vai me obrigar a sair daqui? Você vai chamar a polícia para mim? E houve toda aquela discussão e realmente eu consegui explicar para ele que, né, naquela altura da noite, ficando forçando as pessoas a darem dinheiro. Então, é meio parecido como o Júlio falou, de as pessoas pedirem dinheiro, que seja um andarilho, né?
que haja uma fiscalização melhor, porque muitas vezes a mulher sozinha sai do carro, ela abre sua carteira, né, e de repente pode ser abordada e pode, né, correr um risco aí de ser assaltado. A gente tem visto aí, saiu no jornal também, que o centro hoje está faltando segurança, lojas sendo invadidas, havendo até arrastões, né? A gente está olhando mais parecido um Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, eu acho que a gente deve formar mais reuniões com nossos comandantes, né? A gente tinha o Figueiredo, agora tem os novos aí, e começar a chamar eles vir mais para a tribuna também e começar a pedir mais apoio para eles, né, que noturno, que na Praça Toledo Barro, naquela região central, né, não só no centro, mas sim em toda a cidade de Limeira, que a gente tem visto os bairros também, né, mas naquele cantinho ali, que quando tem dia de eventos no museu e seja no teatro, que há com carinho ali a Guarda Municipal. Para discutir o requerimento, o vereador Newton Santos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, quero parabenizar o Dr. Júlio por esse requerimento. Nós temos, sim, que encontrar uma solução para amenizar esse problema que tem no centro da cidade. Inclusive, eu fiz uma indicação e vou ter uma reunião com o secretário de Segurança Pública da cidade para propor para ele, enfim, para a gente achar uma solução. A minha opinião seria que a gruta, que infelizmente não está sendo usada, ela faz parte da cultura, se eu não me engano, ela não está sendo usada para nada. Ela poderia muito bem ser uma base da Guarda Municipal para poder ajudar a coibir atitudes ali de assalto, de arrombamento e até de aglomeração de populares que se dizem moradores de rua. Essa é a minha posição, senhor presidente. Agora, para discutir... Eu fiz a parte. Com a palavra a vereadora Érica Tanque, na sequência o vereador Farid Zani, para discutir o requerimento. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, na verdade eu até fiz também um requerimento, visto que a prefeitura tem feito algumas ações fazendo esse bairro nosso, é meu, eu falo que é o nosso, eu pedi para que pensassem numa ação também na praça, realmente trazendo segurança para aquela área e movimentando novamente a praça, como foi no dia posterior, no Dia das Mães, no domingo, uma praça bonita e onde as famílias vão, as pessoas que não vão se sentir bem, sairão da praça. Então, realmente, essa é a ideia de que adote realmente a mesma postura que se faz nos bairros, se faça com a praça, é minha ou nossa. Muito obrigada, senhor. A ideia é boa. Com a palavra o vereador Farid Zani. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, doutor Júlio, eu também fiz... só para dizer que eu também fiz um requerimento a respeito desse problema, mas... dirigido mais para a Praça Toledo Barros. Como nós estamos falando ali do calçadão e tal, né? Pega aquela região e realmente é necessário mesmo muita segurança. Eu mesmo, quando como era secretário da Cultura, vivia esses problemas que o vereador André falou, né? Muitas vezes a gente tinha seríssimos problemas de pessoas que entravam no teatro. Uma vez um indivíduo foi lá e agrediu uma senhora que estava na bilheteria, cortou a perna dela com uma lata, enfim. A gente tinha que viver com um radinho ligando para a segurança, né, para ir fazer a proteção lá. Então, realmente, é uma área que carece de segurança e de mais atenção. Eu só queria falar para o vereador Newton sobre a gruta. Eu entendo bem a posição de Vossa Excelência de achar que ali na praça haveria a necessidade de uma base, mas não na gruta. A gruta não. A gruta, inclusive, vereador Newton, tem um projeto, tem 2 leis em vigor. Uma que dá o nome para a gruta, que é chamada Gruta da Paz. Hoje mesmo eu falei com o nosso vice-prefeito, né, também com o Marco Aurélio, com o Marcelo Cog, de Obras, falei a respeito desse assunto, a necessidade de colocar, porque a minha lei prevê que seja colocado o nome lá numa placa,
e um poema também que foi feito pelo Paulo Cavazin, né? Venceu o concurso e até hoje não foi colocado Dá uma lá. parte, Walter. Pois não. É só para questionar. De quando que é essa lei que Vossa Excelência fez? A lei já faz tempo. Mas a colocação da... Não lembro qual é a data da lei, mas o principal... Já faz tempo. Faz tempo. Mas o nome Gruta da Paz é uma lei. Agora a outra, vereador Nilton, a outra institui a Gruta como espaço cultural e de fomento ao turismo, exclusivamente. E vou confessar para Vossa Excelência, eu fiz essa lei justamente porque na época começou um zum que seria colocado uma base da segurança aí na Gruta. Então, mas já faz tempo a lei. Já faz tempo, de modo que essa lei está sendo em vigor, está sendo cumprida, porque ninguém foi por base da segurança nem da polícia na Gruta, né? Isso não vai acontecer. Pode pôr do lado, pertinho do lago, lá perto do Coreto. Do Coreto, mas na Gruta não. E então, esse espaço está reservado por lei para atividades culturais e de fomento ao turismo, né? Agora, precisa realmente, como Vossa Excelência falou, as atividades estarem acontecendo, para a Gruta ficar sempre com atividades como havia na minha época, que a gente colocava exposições permanentes, nunca ficava sem uma exposição. Até falei agora, não sei se a Gruta, essa parte, está com o turismo ou se está com a Secretaria da Cultura, mas podemos falar com os dois, né, tanto a Secretaria da Cultura quanto também a parte do turismo, que revitalizem a Gruta através de atividades culturais. Obrigado. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Com a palavra o vereador Aloísio. Presidente Ronei Martins, vereadoras, pessoal que nos acompanha. Eu acho que a questão da segurança, nós temos que começar a entender a importância da Guarda Municipal, aonde se tange o patrimônio público. Mas nós temos que ver a questão da Polícia Militar, que é responsabilidade do governo Alckmin, que realmente não dá condição para a Polícia Militar trabalhar. Eu estive recentemente na área rural, a cobrança dos moradores de lá também não é diferente. Fomos lá com a Polícia Militar, discutimos com os moradores, tem apenas uma viatura que patrulha aquela região da Água Espraiada. Então eu entendo que a questão da segurança, nós temos que exigir muito desse governo Alckmin, PSDB, que está aí há 20 anos, muito mais de 20 anos, o PSDB no estado de São Paulo, que realmente não cuida da segurança do nosso estado. E aí a gente ficar falando de segurança, nós temos que ver aonde cabe ele. Eu estava vendo, nós fomos conversar com o delegado, ele estava dizendo da falta daqui uns dias dos delegados que vão se aposentarem. Onde está a preocupação do governo do estado com a nossa segurança do nosso estado, da nossa cidade? Então nós não vimos investimento nenhum. Nós temos que começar a entender, fazer moção para o governo do estado, fazer com que ele cumpra a sua responsabilidade. Cobrar do poder público, sim, é direito nosso e é direito da população. Mas nós não podemos nós temos que saber distinguir o local do guarda municipal, do segurança municipal, aonde que ele tem que ficar, e a polícia militar. Nenhuma reclamação contra os policiais militares, nem mesmo a da guarda. Reclamação é que falta segurança do estado de São Paulo. E esse governo não investe em segurança. A segurança está sucateada. Isso nós, vereadores, temos que fazer moção de apelo para esse governo, para que realmente ele veja, não só a questão de Limeira, mas da nossa região toda, que a choradeira dos prefeitos e dos vereadores é essa mesma. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, o requerimento será encaminhado ao Executivo. Antes de registrar a presença do secretário de Assuntos Jurídicos, senhor Rivanildo, também do Eduardo, que aqui é diretor da Secretaria de Habitação, e demais o pessoal aqui da Igreja da Paróquia São José, o Matheus, que utilizará a tribuna. Muito obrigado pela presença de todos. Agora o secretário para a leitura da matéria. Projeto de lei número 181/2014. Vereador Dr. Júlio autoriza a Prefeitura Municipal a implantar um posto de atendimento para agendamento das consultas ao usuário do SUS na Santa Casa de Misericórdia do município de Limeira. O projeto será encaminhado às comissões competentes. Requerimento 550/2014. Vereador Dr. Júlio. Em discussão. Não havendo, ao Executivo.
Requerimento 551, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Em discussão. O vereador Dinho será o coautor do requerimento para que ele possa ser apreciado, considerando que o vereador José Eduardo Monteiro Júnior não se encontra no plenário. Agora sim, o requerimento formulado pelos vereadores José Eduardo Monteiro Júnior e Dinho vai à discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 552, vereadora professora Érica Monteiro Moraes. Em discussão. Não havendo ao Executivo. Requerimento 553, vereadora e professora Érica Monteiro. Em discussão, com a palavra a vereadora proponente. Boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que aqui se encontram acompanhando essa sessão. Eu fiz esse requerimento para o Executivo porque eu acho de extrema importância que haja transparência no cronograma de poda de árvore, de limpeza de terreno, porque a gente anda pela rua e a gente é cobrado constantemente. Nós estamos aqui para fazer a macropolítica e a micropolítica também, mas nós temos que ter um respaldo significativo nessa questão estrutural aqui da Prefeitura Municipal. Então, é necessário, se existe um cronograma de poda, de limpeza de terrenos, que ele seja divulgado para a população. Porque fica fácil. Eu abro o jornal e posso ver ali, ó, dia tal vem na minha região, dia tal na minha. A pessoa fica mais tranquila e sabe que vai ter o serviço atendido. E quero dizer que o secretário Marcelo Cog aqui, sem nenhuma restrição, dizer que ele está de parabéns. A partir do momento que ele pegou esse serviço para tocar para frente, ele tem feito de maneira exemplar. Eu tenho acompanhado. Mas há necessidade que se haja uma divulgação do cronograma para a população. Nós estamos aqui a serviço da população. Então não interessa se a vereadora vai... A vereadora sabe, mas a população sabe? Então é necessário que se haja uma divulgação. Então eu peço que o requerimento seja aprovado por todos, para que a gente possa encaminhar esse requerimento. Vereadora. Permita uma parte. Pois não tem votação em requerimento. Pois não, pode falar. Senhor presidente, nobres vereadoras, plateia presentes, meios de comunicação que nos acompanham. É muito importante esse requerimento. Já foi cobrado nesse sentido, eu acho que haverá esse procedimento, tem que haver, não só de podas, como os outros serviços, para que nós, os legítimos representantes da população, possa dar as respostas que a população, né, das suas reivindicações. É uma questão técnica, eu não concordo como é que é feita a questão da poda de árvore no nosso município. Ela era feita de uma maneira, volto a dizer, é questão técnica, eu não sou profissional da área, a questão de só faz a poda por baixo, né? Aí o serviço tem que ser voltado a fazer o mais breve possível de novo, um tempo mais curto do que era feito, e parece que quem passa, parece que não foi feito o serviço. A empresa veio aqui, corta 2, 3 galinhos e fez a poda, né? Mas esse procedimento é técnico, né, para preservar a árvore, enfim. Eu estou aqui há algum tempo na casa, sempre cobrei, nossa cidade precisa ter um projeto de arborização urgente. Nós temos árvores com mais de 30 anos e os moradores reclamam lá, tá lá, a árvore estoura a calçada. E tem pessoas, principalmente pessoas idosas, e tropeçam, infelizmente tem muitos casos assim, e nós temos que dar uma atenção nesse sentido. Uma contraparte para o vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares públicos aqui presentes, eu só gostaria de contribuir nessa discussão, vereador. O que vem acontecendo é que a Electro é responsável para a poda das árvores no local onde existe a passagem de fios. E o que está acontecendo? Está havendo uma falta de sintonia entre a Electro e a Prefeitura. Por quê? Eu estive acompanhando de perto a poda no Montezuma e no Esteves pela Electro. Então, o que acontece? Ela vai lá, corta só aquele local onde passa o fio, e ela, que segundo informações, e eu me informei na Electro,
A Electro apenas corta, poda. E a responsável para a coleta desse material é a prefeitura. E esse material fica muitas vezes até uma semana. No Montezuma ficou até uma semana aguardando para que a prefeitura, talvez por falta de comunicação entre a Electro e a Prefeitura Municipal de Limeira. Mas está existindo esse tipo de coisa. Então é importante que se faça o entrosamento entre as duas entidades, a Prefeitura e a Electro, e a população também seja informada disso, porque o qual que Vossa Excelência falou, a poda ela é específica e muitas vezes a população não vê aquele trabalho sendo realizado. Muito obrigado pela contraparte e pela parte, vereador. Obrigado, vereador. Nessa questão da Electro fazer a poda, nós vamos buscar essa informação, tanto tenho certeza que Vossa Excelência como eu também. Eu verifiquei um caminhão da Electro fazendo, os profissionais fazendo a poda, e o próprio caminhão da Electro contratado com uma empresa terceirizada fazendo essa coleta desses galhos. Foi na Vila São Cristóvão, foi ali perto da Sagrada Família, até onde eu questionei, era um caminhão da Electro. Permita-me fazer uma interrupção, porque eu posso ajudar no debate. Eu questionei essa situação também. A prefeitura multou 3 vezes a Electro. A multa foram multas de R$2.000 cada. A Electro foi multada em R$6.000 por conta de ter feito a poda e deixado os restos da poda na via pública. Porque a responsabilidade da coleta dos restos da poda é da Electro. Mas como disseram aqui, houve casos em que a Electro deixou resíduos da poda nas vias públicas. A prefeitura, inclusive, expediu 3 multas à Electro por conta deste registro. É importante pontuar porque isso pode colaborar com o debate. Vereador Miguel, me perdoe pela interrupção. Não, o vereador José Damis pediu uma contraparte. Não, uma contraparte, senhor presidente, nobres colegas, só para afirmar, doutor Júlio, eu conversei com o pessoal que trabalha na poda e eles são responsáveis de cortar e catar os galhos. Não é a prefeitura, não. É a empresa responsável, que é responsável, eles têm que cortar e recolher. Só que eles não estavam fazendo isso aí. Só que eles não... Essa empresa que foi contratada agora, que foi multada por corte irregular, foi feito aquele corte horrível que eles estão fazendo, que eles estão mutilando as árvores, essa empresa é obrigada a cortar e a colher os galhos cortados. Pelo menos, foi isso aí que a gente recebeu a informação. Muito obrigado. Mas a informação aqui nós estamos, o doutor Júlio está colocando aqui fora, na verdade, realmente é Electro, no que tange a questão dos cortes dos galhos que está nos fios, a responsabilidade da coleta desses galhos é da Electro. Agora o presidente colaborou e que foram multados, né, a questão que não foi recolhido esses galhos que foram cortados. Mais para contribuir, parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento. Levei esse questionamento também com o secretário Marcelo Colli, também tem esse entendimento, mas a gente tem que respeitar a questão técnica e a vida da árvore. Lógico, eu sou a favor de substituições de árvores, substituições, não só apenas a remoção. Nós precisamos do verde, o verde é vida, e nós não temos que ficar só em discurso, temos que ficar em ações. Nós vamos fazer o replantio e temos que cuidar do meio ambiente, que é a vida. Muito obrigado, é isso que eu queria discutir. Então, é nesse sentido, o requerimento vem para que a população seja informada do dia, da semana, do mês que ela vai passar em determinado bairro ou em outro bairro. Eu aqui não vou entrar na questão técnica, se a poda da árvore é ruim ou não, porque eu, de fato, não entendo desse assunto. Até estudo, mas eu não entendo de poda de árvore. A minha questão, eu gostaria que a população fosse informada de quando será atendido NX ou N bairro ou outro. Então, é nesse sentido o requerimento. Muito obrigada. Para discutir o requerimento, a outra Érica Tanque. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, na verdade, parabéns, vereadora Érica. Informar a população realmente é preciso.
E hoje eu tenho que aqui parabenizar ao Marcelo Cog e agradecer ao Marcelo. Tivemos uma reunião hoje de manhã na Prefeitura Municipal e vários vereadores puderam colocar o questionamento de árvores, exatamente o que o Miguel disse, referente a essas árvores que estão levantando a calçada, a pessoa de idade passa, cai, tropeça, mas a gente pede para verificar, levantando o muro, e a gente pede para verificar a árvore está sadia. Mas ela não é uma árvore própria para estar. Houve um erro do plantio. E não estamos pedindo para que seja estudada a retirada só das árvores, mas simplesmente retire aquela e plante uma de acordo com o que não vai prejudicar mais o calçamento. Isso foi realmente conversado hoje de manhã e tenho que dizer que o Marcelo está de parabéns pelo trabalho que está fazendo nas podas. Ele falou que ele vai entrar em breve nesse assunto, mas na capinação que tive alguns pedidos já atendidos e outros vereadores também já tiverem, a cidade está melhorando no seu visual. Ainda temos o que fazer, mas parabéns ao Marcelo e pela conversa de hoje de manhã, de ouvir os vereadores. Agradeço muito. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Com a palavra o vereador Dinho, na sequência o vereador André. Senhor presidente, nobres pares, até presente. Hoje, igual a vereadora Érica falou, nós tivemos uma conversa com o secretário Marcelo e foi muito pertinente. Esse requerimento que a vereadora Érica fez aqui, Érica Monteiro, é muito importante para nós. E eu, juntamente com o companheiro Júlio Negão, hoje nós saímos com o diretor Rogério para verificar essas questões mesmo de árvore. Tem remoção, poda de árvore, está tendo uma dificuldade muito grande pelo executivo, está dificultando essas poda e retirada de árvore, e nós questionamos para ele. Da forma que estão fazendo hoje, muitas pessoas não vão nem querer plantar mais planta da casa. Planta, depois está uma dificuldade muito grande para fazer a remoção, uma poda. Eu acredito que com essa conversa que a gente tivemos com eles hoje, vai ficar bem melhor. E assim que tiver essa resposta, vereador, eu quero que a senhora passe para mim essa cópia para a gente estar analisando e cobrando mais do executivo, viu? Muito obrigado. Encerrada a discussão do partido Dinho, com a palavra o vereador André Henrique. Quero também acrescentar, deixar registrado, há 5 meses atrás eu cheguei a visitar aquele bairro carente, não sei se alguém já ouviu falar, Saíra, né? Ela fica meio um bairro na via rural, e ali tem um pé, uma árvore imensa, acho que é pé de jatobá, se eu não me engano, né? E essa árvore está em alto risco. Mandei documentação para a prefeitura. Faz 5 meses que eu estou esperando uma resposta. Agora, é uma árvore que houve uma queda de um raio nessa árvore. Ela está em alto risco e ela está do lado de uma casa que mora famílias e crianças. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Vamos esperar essa árvore por ela estar numa região, uma via rural, um pouco isolada, esquecida, que não tem canalização, depende de carro-pipa, lamentável. Uma árvore de 5 meses que eu estou pedindo uma atenção especial para esse bairro. Ali mora mais de 100 pessoas, né? E cobrei, entreguei essa documentação pessoalmente. Estou esperando a resposta, foi muito bom a Érica ter comentado sobre árvores. A gente sabe que Limeira não só está estourando as calçadas, mas, né, a raiz está subindo, né, estourando e deixando buraco. Pessoas idosas estão se machucando, quebrando o braço. Há pouco tempo ali na região do Mercadão, né, na região central, árvores estourando calçada. É uma calamidade que a gente está presenciando na nossa cidade, com 300 mil habitantes, uma grande
arrecadação, mas tudo bem. A gente vai pegar no pé, vou mandar mais requerimento, vou mandar indicação. Espero que esse bairro Saíra seja olhado com mais carinho e atenção e que essa árvore não venha cair, né? Que Deus guarde essa família. Você me permite uma parte, nobre vereador? Sim, Vossa Excelência. Muito obrigado. É só para complementar vosso raciocínio e dizer que o bairro Saíra, na verdade, não é um bairro, lá é uma propriedade particular. É uma propriedade particular em litígio, já bastante antigo, com a antiga Máquinas Rocco. Vereadores que são nascidos na cidade já conhecem esse processo há muito tempo. Então, aquilo é uma área particular, a prefeitura não tem como entrar, carro-pipa, essas coisas são feitas de uma maneira de cessão mesmo, de ajuda para o grupo de moradores que lá residem, por conta de ser uma área em litígio até hoje na Justiça, e, portanto, uma área particular. Lá não faz parte, não é um bairro dentro da nossa cidade. Então, é só para complementar o vosso raciocínio, vereador André, e dizer que já trabalhamos com esse grupo, tentando ajudá-los na captação de água, justamente por causa disso. Eles têm um poço artesiano lá, mas um poço ruim, que já não estava funcionando mais. Eles estavam tentando se cotizar e mobilizar para a construção de um poço artesiano para buscar água mais profunda. E nós já trabalhamos bastante com esse pessoal, com esse grupo de moradores de lá, onde tenho amigos. Mas é só para corroborar, então, dizendo que é uma área particular, todas as árvores, tudo que tem dentro desse local é uma área particular, ainda em litígio entre os trabalhadores dessa empresa, que estão lá, residem lá dentro desse bairro, e a empresa. Isso ainda é litígio judicial, que já dura vários anos. Então, é só para colaborar. Muito obrigado, Só vereador. tiro uma dúvida minha, Raul. Você acha que numa área particular a Electro pode intervir ou trabalhar nisso? Porque, né? Vereador André, não tenho certeza para Porque ali, essa árvore, ela está atingindo também a força, o poste, né? Então, eu fico com essa dúvida, porque eles não têm energia também, eles têm um único padrão, há uma briga total ali, porque um quer pagar, o outro não quer. Eles trabalharam há 30 anos na empresa e realmente a empresa não pagou para aqueles trabalhadores que ali se apossaram porque não receberam o seu tempo de trabalho. Então, eu agradeço por tirar essa dúvida sobre a região, que eles apossaram por ter não recebido o seu tempo de trabalho, que a empresa faliu, né? E eles não saiam dali porque eles estão em juiz ainda. Realmente está essa demora, esse trâmite lento. Uma parte, excelência. Contraparte. Uma parte, excelência. Dá uma parte. Não, acabou, vereador. Contraparte, ou então eu professor. dou contraparte. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, nobres pares público aqui presente, só para informar, essa é uma área chamada de Saíra, é uma área da massa falida da indústria Emanuel Rocco. Funcionava ali a Fundição Orlanda, que é a Orlanda Griso, a mesma da creche que existe aqui em nossa cidade. E ali, a área rural, vereador, Electro é responsável, sim, porque o que acontece? Sem dúvida, ela está recebendo por aquele serviço prestado, ou seja, o fornecimento da energia. Então, tudo aquilo que está dentro da passagem dos fios da Electro, a Electro é responsável para fazer a manutenção. Não só a manutenção, como o corte também desse local. Por se tratar de área rural, ela é responsável pelo corte e pelo recolhimento, como já havia falado o vereador Ronei. Então, a título de informação para Vossa Excelência e para o vereador Raul também, por se tratar de massa falida, os que estão ali fazendo utilização dos imóveis são antigos funcionários dessa fundição que por muito tempo funcionou ali e que a massa falida ainda não acertou. Então, eles, como forma de pagamento, estão fazendo utilização daquela área lá. Muito obrigado pelo contraparte, vereador. Obrigado, Ju. Vereador Raul, encerrou a parte. Muito obrigado, presidente. Vereador André, para a sua conclusão. Não era só essa dúvida, porque eu cheguei a levar ofício para a Electro, levei requerimento, indicação, a gente faz o máximo possível, né, para esse povo um pouco esquecido, né? Mas vamos continuar lutando.
nobres vereadores. Vamos fazer a nossa parte. Pois é, no caso específico, conforme abordado pelos vereadores, em se tratando de área particular, o município não pode envidar esforços para a manutenção das podas das árvores por conta de ser uma área particular, não é? Num Estado republicano, isto seria uma falta grave. Com a palavra, o vereador Farid Zaine. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, vereadora, colega, professora Érica, eu sei que o requerimento de Vossa Excelência é mais dirigido para o cronograma de poda de árvores, que é uma reivindicação permanente que a gente recebe aqui na Câmara de Moradores, né? Muitos com muita razão, porque as árvores plantadas inadequadamente há muitos anos atrás começam a causar problemas agora nas residências. Mas eu também quero cumprimentar o secretário Marcelo Cog, né, pelo trabalho que ele está desenvolvendo, pelo que ele colocou sobre os seus projetos futuros a respeito dessas questões. E aproveito para falar que essa demanda, né, que é tão comum na vida do vereador a respeito de remoção de árvores e poda de árvores, tudo, a gente não pode estar ligado só nisso, né, não podemos nos esquecer de divulgar e valorizar o contrário, que é a arborização. E também de saber que a prefeitura tem um serviço especial para isso, né? E está em vigor, inclusive, o projeto Disque Árvore, que foi feito a partir de um requerimento meu aqui na Câmara. É um projeto que está em vigor e a pessoa pode ligar solicitando uma muda de árvore. Lá no Horto Florestal tem centenas delas e elas serão plantadas aí de acordo com o local, com a área, com a residência, no sentido de não trazer problemas futuramente. Então, a pessoa tem esse direito, ela tem à disposição também mudas de árvores que são fornecidas pelo poder público. Não podemos esquecer que a cultura da arborização deve ser, acho que, mais valorizada do que a de remoção de árvores. Muito bem, vereador Farid Zaine. Mais algum vereador? Não havendo requerimento, com a palavra o vereador Junegão. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de registrar minha presença no expediente. Registrada a presença do vereador Junegão neste expediente. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicação, plateia presente. Nem o vereador Edivaldo Soares informou aqui no plenário, hoje na parte da tarde, eu juntamente com ele, o diretor Rogério da Secretaria de Serviços Públicos, estivemos reunidos em alguns pontos da cidade, vistoriando algumas podas, algumas solicitações, requerimentos também de serviços de podas. Estivemos principalmente na região ali do Nossa Senhora das Dores, uma região muito crítica, onde a gente tem alguns requerimentos de solicitações de substituição. Não seria somente a retirada da árvore, seria substituições de árvores totalmente comprometidas, árvores com a estrutura, a base totalmente comprometidas, que correm sérios riscos de estarem caindo, o que vem a ocorrer até um risco de morte por parte de pedestres, de munícipes que moram na região. Também foi solicitado por parte desses vereadores algumas áreas para plantio de árvores, inclusive até na casa do nobre vereador Edervaldo Antunes, amanhã vai estar sendo plantada uma quaresmeira lá na frente da casa dele, que foi feito um concerto na calçada. Mas diversas áreas, diversas partes da cidade a gente tivemos percorrendo. Inclusive serviços de poda de mato, também pudemos visualizar naquela região do Nossa Senhora das Dores. Tem sido feito, as praças têm sido feita a capinação, andamos bastante na cidade, desde as 2 da tarde até as 6 e pouco da tarde. Por isso, o motivo do meu atraso também para a sessão. E o que podemos visualizar também foi algumas questões que às vezes falta aquele lado, a sensibilidade do caso. E, a gente está falando na parte de calçadas, arrebentando calçadas. Por mais que a árvore às vezes esteja sadia, ela atrapalha, às vezes está atrapalhando o fluxo de veículos. Foi o que a gente pôde constatar na Avenida Campinas, um caso em frente ao bar, onde teve um acidente grave também, com o tronco da árvore, já estava praticamente no meio da rua, veio um caminhão a capotar, trazendo sério risco de vida para a população. Então, acima de tudo, acho que por parte da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria que executa esses serviços de poda, acho que tem que ter esse lado, essa sensibilidade de alguns casos que realmente esteja atrapalhando. Foi o caso que a vereadora aqui, a nobre
vereadora Érica Tanque também falou, caso de algumas calçadas, por mais que esteja boa, mas a árvore não é a árvore adequada para aquele tipo de calçada, entendeu? Então ela destrói praticamente a calçada, impede a passagem de cadeirantes. Uma parte, vereador. Uma parte, a nobre vereadora. Temos que deixar claro aqui, como foi explicado pelo secretário, que, na verdade, isso é uma ação conjunta. O secretário faz a retirada quando é permitido por outra secretaria, né? Então, realmente, o Marcelo falou que vai fazer uma reunião com outro secretário para que possa viabilizar essa visão, né, referente, porque cadeirantes não conseguem ultrapassar, vencer uma barreira que estamos, na verdade, colocando para um cadeirante porque plantamos uma árvore errada, espécie errada. Então, realmente tem que ter uma visão mais humana referente a isso. Obrigada pela parte, vereador. Sem dúvida, eu agradeço pela contribuição da nobre vereadora no debate. E lembrando também que hoje, na parte da manhã, estivemos reunidos na Prefeitura Municipal, juntamente com o secretário Marcelo Cog, onde ele realmente falou essa parte que tem que ter essa sensibilidade, essa visão mais humana em alguns casos que estão realmente atrapalhando a população. Alguns casos foi citado pela nobre vereadora também, onde uma senhora, uma idosa, chegou a tropeçar, mas até agora não conseguimos fazer nada, entendeu? Então, esse nobre vereador aqui, ele acredita ainda que dentro dos próximos dias, alguns casos especiais que a gente tivemos levando o diretor, alguns casos também levantados por outros vereadores, com certeza vai ser resolvido. Somente isso, só. Pois bem, encerradas as discussões, a presidência encaminhará o requerimento senhor presidente. Para o Executivo. Antes da questão de ordem do vereador Newton, a presidência comunica aos senhores vereadores e anuncia com grande alegria a presença dos alunos. Todos olharam, olha lá. A presença dos alunos da escola Barão de Limeira, que vieram acompanhados da professora Emelin Pupo. Muito obrigado, professora Ali. Dá um tchauzinho para nós, professora, para os vereadores localizar. Que legal. Gente, dizer para vocês que todas as vezes que nós recebemos a visita de estudantes, sobretudo estudantes que estão refletindo a nossa sociedade por meio da disciplina aqui ministrada pela professora Emelin, para nós é uma grande alegria por diversas razões, mas a principal delas é o motivo de que neste espaço, sede do Poder Legislativo, se discute o futuro da nossa cidade. Portanto, quer exercer a sua cidadania? Participe da política. Mas não estou dizendo para ser vereador, prefeito, também isso é importante. Mas estou dizendo que se você pressionar o seu candidato eleito, acompanhar o mandato do seu vereador, acompanhar o mandato do prefeito, cobrar, puxar a orelha sempre que for necessário, assim você exercerá a sua cidadania. Nós estamos hoje, neste momento, na primeira fase da sessão, e é importante que vocês saibam. Nós estamos na fase do expediente. As sessões da Câmara de Limeira têm duas fases, o expediente e a ordem do dia. No expediente são feitos alguns debates com relação aos problemas da cidade imediatos, que são abordados por documentos chamados requerimentos. Neste momento, nós estamos debatendo alguns requerimentos. O que é um requerimento? É uma pergunta para o prefeito. O vereador pergunta para o prefeito como é que estão os serviços públicos da cidade. Esta é a primeira fase, evidentemente que resumidamente, ela é mais complexa do que isso. A partir das 8, nós iremos para a segunda fase da nossa sessão, que é a ordem do dia. Esta fase, chamada ordem do dia, é a fase na qual nós votamos os projetos de lei, que se forem aprovados por este plenário, transformam-se em leis. O que são leis? São ordenamentos, normas que nós somos obrigados a seguir. Vejam o compromisso e a importância da ordem do dia para a nossa sessão. Nós vamos votar diversos projetos de lei a partir das 8h30 da noite. Se vocês estiverem conosco, vocês poderão acompanhar o processo de conclusão da feitura das leis, que começam num determinado momento, tramitam pela casa e se encerram na ordem do dia. Vocês poderão acompanhar todo este processo. Que alegria poder recebê-los. Com certeza, esta visita de vocês poderão absorver diversos materiais para depois debater em sala de aula com a professora Emelin. Venham sempre.
A Câmara Municipal está de portas abertas para todos vocês. Professora Emily, nós mantemos aqui na Câmara Municipal a Escola Legislativa, um organismo que visa promover este intercâmbio entre as escolas e o Poder Legislativo para a formação do espírito crítico para a cidadania. Com certeza, vocês serão bem acolhidos pela Escola Legislativa e por esta presidência e por todos os demais vereadores. Sejam bem-vindos. Questão de ordem, excelência. Tem uma questão de ordem anterior do vereador Newton Santos, na sequência, a questão de ordem do vereador Júlio. Senhor presidente, público presente, senhores vereadores, eu queria fazer um requerimento para inversão de pauta, visto o avançar da hora, e eu tenho um requerimento de número 581 e 582, com uma certa urgência de ser lido, visto que eles trarão uma benfeitoria para a nossa cidade. Não que os outros não sejam, mas que esse carece de uma urgência especial. Pois bem, nós estamos para encerrar o nosso expediente. Portanto, o requerimento de inversão de pauta do vereador Newton Santos vai à discussão. Não havendo quem queira discutir, vai à votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento de inversão de pauta, portanto, antes da leitura, uma questão de ordem do vereador Júlio. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer registro da presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados de Limeira, a senhora Nair Faco. E antes que nós encerremos o expediente, senhor presidente, é importante que nós façamos registro de duas. Primeiro, do vereador Lemão, da Jeová Rafá, nesse final de semana, fez um trabalho brilhante, trazendo artistas, trazendo profissionais da área gospel, e reuniu perto de 5 mil pessoas, né, vereador? Ali no Parque Cidade. Foi um evento excepcional, um evento que eu já participei como líder disso, sei da dificuldade que é em trazer essas pessoas, de mobilizar as igrejas, e o vereador Lemão esteve presente nesse evento e coordenou brilhantemente. Então, gostaria de deixar registrado o trabalho realizado por esse vereador, o Lemão. Parabéns, vereador. E também só registrar a participação do vereador Darcy Reis como terceiro colocado numa prova de rua na cidade de Iracemápolis, representando a Câmara e representando a cidade de Limeira, em que nós pudemos estar correndo junto. Parabéns ao Darcy Reis. Olha, temos atletas aqui na Câmara Municipal de Limeira. Pois bem, senhores, eu preciso agilizar os trabalhos, porque já são 7h30, ao secretário para a leitura do requerimento, conforme aprovado pelo plenário na sua inversão de pauta. Requerimento 581, vereador Newton Santos. Em discussão, não havendo, ao Executivo. Senhores vereadores... Eu dois. Pois bem, ao secretário para a leitura do próximo requerimento, para nós encerrarmos o expediente na sua fase de leitura de documentos. Requerimento 582, vereador Jorge de Freitas. Em discussão. Senhor presidente, é rapidinho. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, esse requerimento trata... Hoje a Eletro, foi falado aqui muito da Eletro, essa empresa passou dos limites. Essa casa precisa tomar uma medida enérgica, uma medida firme, porque ela está prestando um serviço ineficiente à nossa cidade. 147 lâmpadas no anel viário, 118 lâmpadas nas avenidas, todo dia chega a lâmpada queimada, e agora tem essas fotos de 5 lâmpadas queimadas que o assessor tirou há 10 minutos. Ninguém pode imaginar de onde são essas fotos. De frente à Eletro. Tiramos essas fotos, 5 lâmpadas queimadas em frente à empresa Eletro. Passou do limite essa empresa na nossa cidade. Eu fico indignado pela vergonha de um serviço ineficiente prestado à nossa população. O cidadão comum paga o imposto em dia, principalmente os mais pobres, e tem um serviço ineficiente sendo prestado por essa empresa. Precisamos, essa casa, todos os vereadores, departamento jurídico, estudar uma medida enérgica para que essa empresa pode cumprir esse contrato, cumprir com a sua obrigação para atender bem o cidadão, dando segurança, dando dignidade, dando condições, dando ética e dando tudo de bom que o cidadão precisa, principalmente os mais fácil. 5 fotos de lâmpadas queimadas em frente à empresa concessionária elétrica. Tem anexo no documento na via original. Obrigado.
O vereador está coberto de razão, inclusive nós estamos discutindo anteriormente a questão da segurança pública. Não se discute segurança pública sem discutir um ambiente público iluminado adequadamente. Com certeza o vereador tem razão. A presidência deverá encerrar agora, neste momento, a fase do expediente destinada à leitura da matéria recebida pela Câmara Municipal. E agora a presidência inicia a fase do expediente destinada à tribuna livre. Informo aos senhores vereadores que nós temos 3 tribunas solicitadas pelos vereadores, conforme prevê o nosso regimento interno. Nós só poderemos conceder 3 tribunas, mas eu gostaria de pedir a anuência do plenário dos senhores vereadores, porque é uma situação de urgência colocada no nosso município, trazida aqui pela presidente da ATAPIL, Associação dos Aposentados, a senhora Nair Faco, que infelizmente por uma questão regimental não foi possível que ela fizesse o protocolo regular da utilização da tribuna conforme prevê o regimento. Nós já temos 3 tribunas inscritas, mas a presidência, novamente, com a anuência do plenário, gostaria de conceder também um breve espaço para que a presidente da ATAPIL, senhora Nair Faco, faça este comunicado público de urgência para alertar a cidade de Limeira com relação ao problema que ela identificou recentemente. Portanto, a presidência fará, então, uma exceção neste caso e considerará 4 tribunas nesta noite. Porém, antes, registrar a presença do secretário de Habitação, o arquiteto Felipe Penedo, que está aqui conosco também, acompanhando a sessão. Senhores, pela ordem, a presidência concederá, então, a tribuna Pela ordem, a presidência concederá a tribuna ao senhor Jorge Matheus Rodrigues, que discorrerá sobre o projeto de lei que institui, no calendário oficial de eventos do município de Limeira, a missa afro da paróquia São José. Eu peço para que o vereador Aloísio passe a adentrar ao plenário o senhor Jorge Matheus Rodrigues. Senhor Matheus, muito obrigado pela presença. É uma honra a Câmara Municipal receber o senhor para discorrer sobre o projeto de lei que será apreciado logo mais. Conforme prevê o nosso regimento interno, o senhor terá 5 minutos para discorrer sobre o assunto que ele traz aqui. Muito obrigado pela presença, o senhor tem a palavra. Caros senhores vereadores e senhoras vereadoras, irmãos e irmãs aqui presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o espaço cedido por esta Casa de Leis, a nossa paróquia, em especial hoje a Pastoral Afro-Brasileira, que já fez e faz história nessa cidade. Gostaria de justificar a não presença do nosso pároco Padre Jaime, por questões de saúde, como é de conhecimento de todos. E agradecemos em especial ao nobre vereador senhor Aloísio de Andrade, vereador pelo qual a nossa já tradicional missa com elementos da cultura afro, nesta noite será colocada em pauta para aprovação ou não dos senhores e senhoras vereadores no calendário oficial de festas e eventos do município. Justificamos a nossa presença aqui em consonância com aquilo que nos escreveu Sua Santidade o Papa Francisco, na sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. No capítulo 1, número 74, Sua Santidade diz: torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos modos de relacionar-se com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os valores fundamentais. É necessário chegar aonde são concebidas as novas histórias e paradigmas, alcançar com a palavra de Jesus os núcleos mais profundos da alma das cidades. Continua o Sumo Pontífice no número 122, da mesma exortação. Podemos pensar que os diferentes povos, nos quais foi enculturado o Evangelho, são sujeitos coletivos ativos, agentes de evangelização. O ser humano é simultaneamente filho e pai da cultura onde está inserido. Aqui, vale lembrar, para quem não conhece, em breves pinceladas, um pouco da história, que justifica o fato de não queremos deixar se perder
este elemento rico de enculturação da igreja em Limeira, chamado Missa com Elementos Afros. Em 1988, o movimento negro dentro da Igreja Católica se fortaleceu em suas linhas de pastorais sociais com a campanha da fraternidade e o negro. Sobre o lema, ouvi o clamor deste povo e vim libertá-lo. Passagem esta que se encontra no livro do Êxodo. Mesmo anterior a esse período, vemos nomes como o do saudoso Dom Helder Pessoa Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, que teve sua vida pautada pelo amor, obediência e submissão a Deus, no serviço ao próximo e às causas do seu povo, a quem recomendo às vossas senhorias lerem sua biografia. Saltando para a nossa realidade mais próxima, lembro-me do padre Maurício Sebastião Ferreira, de saudosa memória, e cujo natalício comemoraríamos na data de amanhã, 27 de maio, que trouxe com todo vigor, beleza e expressão à nossa cidade, a realidade enculturada do Evangelho. Com a repentina morte do referido padre, após algum tempo retomamos nós, da paróquia São José, a pastoral afro, e a incumbência de continuarmos o trabalho com o nosso povo afro-brasileiro da cidade e da diocese de Limeira, que, para quem não sabe, é composta por 16 cidades. Encerramos pedindo aos senhores e senhoras que, além de votarem aqui aquilo que lhe é proposto hoje, que olhem e se comprometam com as causas do povo negro desta cidade e que dediquem um olhar mais fraterno, caridoso e afetuoso às suas questões. E mais que isso, que se envolvam e fortaleçam nas suas lutas e suas bases. Obrigado. Deus abençoe a todos. Axé. Axé. Eu peço para que o vereador Aloysio faça, então, ocupar o seu lugar no plenário, o senhor Jorge Mateus, que, salvo o melhor juízo, é teólogo, filósofo e psicólogo. Só ele quer fazer faculdade, vocês perceberam, né? O próximo inscrito para a utilização da tribuna é o senhor Marcelo Roberto Franco da Silveira, que discorrerá sobre as clínicas de recuperação. Eu peço, senhor Marcelo, peço para que a vereadora Érica Tanque conduza o senhor até o plenário. É um protocolo importante para bem recebê-lo na Câmara Municipal. Senhor Marcelo, muito obrigado pela presença. Conforme prevê o nosso regimento interno, o senhor também terá 5 minutos para discorrer sobre o assunto que ele traz aqui. A partir de agora, o senhor tem a palavra. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras, né? Eu vim aqui para falar sobre a Clínica Passos para a Liberdade. Na segunda passada foi citado o nome dela. Eu vim para trazer alguns documentos aqui para quem queira estar lendo, né? E foi colocado sobre convênio que foi cessado e algumas coisas que estavam ocorrendo lá. Então, eu vim dizer aqui para vocês que a minha clínica, ela é uma clínica toda documentada, sim. Existem médicos profissionais lá dentro que quiserem procurar. O Dr. Paulo Gracioli, que é responsável, e a doutora Ivone. Se alguém tiver aqui e puder questionar, sem problemas. Psicólogos, enfermeiro. A clínica tem alvará da vigilância, CIL, toda a documentação necessária. Sobre agressões, eu estava fazendo conversando com a minha esposa, passaram hoje em 3 anos, mais ou menos, na minha clínica, 960 pessoas. É uma clínica hoje que tem 160 internos, é uma clínica involuntária, que a pessoa não quer o tratamento, vem porque o juiz manda. Eu não sei se alguém tem algum dependente químico aqui na família, é muito complicado. A gente costuma dizer que lá é uma clínica que não pode sair, é o médico, né, que tem que medicar, né? Então é muito complicado eles querem ficar. Então existe sim as reclamações vai vir, e eu estou aqui para me defender e para ser questionado. Eu já pedi para alguns vereadores estar visitando a nossa clínica, está lá aberta, quem quiser ir.
Eu tenho famílias aqui, me questionaram sobre o dependente químico está trabalhando. Eu sou um dependente químico, graças a Deus hoje, em recuperação, nunca vou estar curado. Eu tenho famílias aqui comigo, que o dependente químico faz 2 anos que trabalha comigo, tá aí família, e tem uma mãe aqui também, desesperada, que o filho passou só comigo 3 vezes, e ela veio aqui pedir ajuda para mim, que o filho dela tá matando ela, tá? Então, eu acho que o serviço que a gente faz era para o poder público estar fazendo também. E a gente está pedindo ajuda faz muitos anos e a gente não consegue. Ninguém foi lá na minha clínica perguntar se estou precisando de alguma coisa, levar um curso. Eu não estou dizendo que a disponibilização dos meus funcionários, eu já falei com vereadores, para criar cursos. Como chama ali na escola, ali no CAPES, qualquer lugar que esteja curso para estar ensinando os meninos. Só que eu vejo o quê? Questionário, eu sou adicto, está trabalhando. Eu acho que o problema nosso não é só parar a droga, de usar a droga. A gente tem que voltar a ser um membro produtivo. A gente tem que trabalhar, gente. Adianta eu ficar lá 6 meses, parar de usar droga, quem que vai dar serviço para esse dependente? Ele fica lá, ele sai de cada 15 dias. Tem que ter treinamento? Tem. Vamos arrumar treinamento no SENAC, onde tem que fazer. Tem o funcionário que é registrado? Tem. Mas só que o problema do dependente químico, ele não consegue por si próprio parar. Ele não consegue pedir ajuda. Eu troquei minha casa, minha mulher, carro, moto, tudo, para ficar com a droga. Então não tem como. Existe comunidades? Existe. Mas a pessoa fica 1, 2, 3 dias, vai lá, come, bebe, enche a barriga, a abstinência bate, não tem remédio, não tem jeito, não tem muro alto, nada, pega e volta a usar. É muito complicado. Essa questão da involuntária é muito complicado. Eu não discordo, tem que ser investigado. Eu estou aberto para qualquer vereador que queira já pedir. Eu preciso de ajuda. Para criticar tem um monte. Eu preciso de ajuda. Que vai lá, fala, Marcelo, é isso está errado. Isso está certo. É isso que eu preciso. Então, eu vim aqui sim falar que a minha clínica é uma clínica idônea. Em 3 anos tem toda a documentação, senão já estaria fechada. Só que nada justifica as denúncias, a denúncia vai ter que ser apurada sim. Só que eu gostaria de vir aqui em nome das mães que precisam de ajuda, da mãe que sofre, da avó que apanha, de assalto, de tudo que acontece por causa da droga. Eu sei o que é usar droga. Eu estou com 44 anos, parei com 39. Usei 20 anos droga. Então eu não estou falando bobagem. Esse negócio que todo usuário de droga quer montar clínica, eu não mando na minha clínica. Eu tenho 2 médicos que assinam por ela. Entendeu? Então eu só vim mais para trazer a documentação. Família está aqui. Pessoas que passou, está limpa até hoje. Pessoas pedindo ajuda. A hora que tiver um intervalo, se alguém quiser questionar. Os meus profissionais também, tem médico aqui, tem vereador, tem todo mundo que conhece meus profissionais. É só ligar no consultório do Dr. Paulo, da Ivone, e perguntar, você é responsável pela clínica Passo para Liberar? Sim, eles vão falar para vocês. Tá bom? Muito obrigado e desculpa. Pois bem, agora nós temos a próxima tribuna, solicitada pela vereadora Mayra, que será utilizada pela senhora Luciana Benedetti Lavoura. Pois bem, peço para que a vereadora Mayra faça adentrar ao plenário a senhora Luciana Benedetti Lavoura, que discorrerá sobre a campanha de preservação sobre os perigos das bebidas alcoólicas na gestação. Senhora Luciana e demais presentes, aqui cabe uma ressalva. Há 2 categorias de tribunas. Uma tribuna emergencial, que é solicitada no dia da sessão. Esta tribuna tem um tempo de duração de 5 minutos. E uma tribuna com agendamento prévio, que é uma tribuna que é agendada com uma certa antecedência. Para esta tribuna, o nosso regimento prevê o tempo de 10 minutos. É o caso reservado para a senhora Luciana. Como a solicitação da tribuna dela foi feita com uma razoável antecedência, o tempo destinado à senhora será um tempo de 10 minutos. Muito obrigado pela presença. O tema que a senhora traz aqui também é um tema de relevância para a sociedade limeirense. A senhora tem, a partir de agora, o tempo para discorrer sobre o assunto que ele traz aqui. Muito obrigado.
Boa noite a todos, aos vereadores. Eu gostaria primeiro de agradecer, então, a oportunidade para que nós pudéssemos estar vindo aqui divulgar o trabalho que nós temos realizado na APAE. Há alguns anos, a equipe de prevenção de lá da entidade tem se preocupado com essa questão do uso do álcool durante a gestação. Nós sabemos que, atualmente, hoje em dia, adolescentes cada vez mais cedo têm feito o consumo do álcool de forma bastante abusiva. As adolescentes cada vez mais cedo também têm tido uma vida sexual ativa e a gravidez está vindo aí de uma forma bastante impactosa. Né? E o que nós temos observado e nós temos estudado é que o uso do álcool durante a gestação realmente tem trazido um efeito bastante danoso para o bebê. Então, sabe-se que o álcool, durante todo o período de gestação, ele pode causar problemas aí, desde um aborto a partos prematuros, problemas no crescimento fetal do bebê. Quando essa criança nasce, ela pode estar apresentando aí atrasos no desenvolvimento, ela pode estar apresentando microcefalia, ela pode estar apresentando dismorfismos, problemas aí de coração, problemas de rins. E o que de mais grave, o que realmente a APAE tem se preocupado, é uma síndrome, né? O uso do álcool durante a gestação pode causar uma síndrome, que é a síndrome alcoólica fetal. Nós chamamos essa síndrome de SAF, e essa síndrome pode causar, além de problemas aí comportamentais, de aprendizagem, uma deficiência intelectual nessa criança. E aí é que entra a importância da gente fazer essa campanha. Então, há alguns anos a gente vem, durante o mês de maio, fazendo essa campanha de prevenção, para que a gente possa tentar alertar a população, esclarecer, trazer informações com relação a essa questão, porque nós sabemos que uma das causas da deficiência intelectual que pode ser prevenida é com relação ao uso do álcool. Né? É uma das poucas causas 100% passível de prevenção. Se a gente quer evitar que essa criança, que esse bebê nasça com problemas no desenvolvimento, com uma deficiência intelectual, a gente precisa alertar a população de que tem que haver uma abstinência do álcool durante o período de gestação. Não dá para dizer, uma dose pequenininha, ou esse tipo de bebida, aquele tipo de bebida, no primeiro trimestre, no segundo trimestre. Não. Né? Não dá para a gente dizer que existe uma dose segura, existe um período seguro. Não existe dose segura, não existe período gestacional seguro, não existe uma intensidade de consumo seguro. A gente precisa se abster do álcool durante a gestação. E é por isso que nós estamos aproveitando essa oportunidade aqui, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Nós estamos disponíveis aí para que as pessoas possam estar entrando em contato conosco. Nós temos materiais de divulgação, folder, cartaz, vídeos e palestras, o que a gente pode estar levando até onde essas pessoas trabalhem e queiram trabalhar com adolescentes, com mulheres e com pessoas que tenham aí o interesse de estar alertando e trabalhando com essa causa que é tão importante, que é a prevenção da deficiência intelectual, a prevenção da SAF, que vem vindo aí, vem assustando muito as pessoas que trabalham na clínica, que trabalham em equipes multidisciplinares e que têm acesso a esse tipo de população. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade que nos foi dada e pedir para que as pessoas ajudem a gente a divulgar essa informação, a levar essa informação para a população, porque a gente sabe que prevenção primária é muito mais efetiva do que qualquer reabilitação, do que qualquer tratamento. Né? Então, a gente tentar fazer um pouquinho a prevenção com quem está ali do nosso lado, na nossa comunidade, na nossa escola, na nossa empresa, né? Aonde a gente... Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade pela casa que nos foi dada. A APAE aí, mais uma vez, agradece a todos. Muito obrigada. Luciana, muito obrigado. Nós temos ainda a Nair Faco para utilizar a palavra e, na sequência, há vereadores inscritos. Havendo tempo, nós distribuiremos a palavra para os vereadores. Luciana, muito obrigado. O tema que você traz aqui é um tema de relevância para a nossa cidade. A sessão é transmitida pela TV e pela internet. Nós temos aqui estudantes do Colégio Barão de Limeira. Com certeza, este seu pronunciamento ecoará. E este é o nosso desejo. Parabéns pela iniciativa e pela dedicação do seu trabalho.
Pois bem, agora eu peço para que o vereador Wilson faça adentrar ao plenário a senhora Nair Faco. E a vereadora Érica Tanque também. Me perdoe, vereadora. Eu fui solicitado, na verdade, vejam senhores, eu fui solicitado por diversos vereadores que vieram à presidência pedindo a oportunidade do pronunciamento da Nair Faco. A vereadora Érica, o vereador Wilson, a vereadora Mayra, todos me abordaram falando da importância do pronunciamento da senhora Nair Faco aqui, no plenário da Câmara Municipal. E o vereador Faridizani está reivindicando a sua condição de afiliada, viu? Pois bem, senhora Nair, a senhora já conhece o procedimento da casa, já esteve aqui várias vezes. A presidência, muito embora esteja fora da nossa previsão regimental, a presidência considerará a senhora o tempo também de 5 minutos para discorrer sobre um assunto de importância, assunto este que eu peço a atenção de todos os senhores e senhoras e daqueles que nos acompanham pela TV Câmara. A senhora tem a palavra. Obrigado, eu agradeço o uso dessa tribuna. Boa noite aos senhores vereadores, vereadoras e à plateia presente. O motivo da minha vinda aqui é sobre um golpe que estão tentando aplicar. Esse golpe não é só em pessoas idosas, esse golpe também é pessoas que estão na ativa, não só aposentado, como também quem estão na ativa. Atualmente, a tão falada revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem causado muitas dúvidas, no qual eu, como presidente da TAPIL, me vi na necessidade de esclarecimentos, bem como de alertar aos associados e à população em geral, para que não caiam em golpes. Existem associações fora da cidade de Limeira que estão mandando carta às pessoas, que inclusive até o doutor Júlio também está fazendo uma moção de apelo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, pedindo ajuda também. As pessoas estão recebendo carta no qual fala-se que tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sempre existe uma carta, às vezes também quanto a seguros e muita coisas, não é só sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço que se mandam carta a associações fora da cidade. Esse fundo de garantia está suspenso temporariamente porque existe mais de 40 mil ações já no Brasil. Então, ela está suspensa. Isso não quer dizer que não deu certo ou não vai dar certo. Pode haver, sim, a possibilidade de ganho dessa ação. Só que não é justo essa associação ficar mandando carta usando-se valor extremamente alto, iludindo as pessoas com valores de até 80 mil reais que têm direito a receber. Essa associação também se fala que esse processo é de 91 a 2013. Não é verdade. O processo de fundo de garantia é de 99 a 2014. E não são todos que têm direito, não. Só que as pessoas acabam indo para outra cidade para requerer esse direito e é cobrado um valor inicial até 4 mil reais para se entrar com essa ação. Muitos de 91, 92, 93 e acaba indo e não tem direito desse processo. Então não é justo esse golpe nessas pessoas, nós temos que acabar com isso. E também eles falam também que já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não existe decisão ainda desse processo. Esse processo ainda é suspenso. Não sabemos se vamos ganhar, como todos os processos, a gente não tem garantia. Então, não se devem pagar nada antes de ganhar o processo. O processo, qualquer advogado tem que cobrar o processo quando houver ganho de causa. Quando ganharem o processo, aí o advogado ganha a sua parcela também. Nós não podemos permitir, gente, que continue se dando golpe mais em ninguém. Então, o meu alerta é isso. Se quem recebeu uma carta desse modelo de uma associação, por favor, se não quiserem levar até a Associação dos Aposentados, leve a um advogado de confiança e vê se realmente tem direito ao processo. Se tiver direito ao processo, quiser procurar outra entidade, sem problema algum.
mas não pague nada antecipado, somente pague o processo quando receber. O advogado tem que saber ganhar e tem que saber perder. Se ele perder, o cliente perder, ele vai perder também. Se o cliente ganhar, ele vai ganhar também. Então, o meu motivo de estar aqui é como um alerta. Eu procurei a vereadora Érica, que ela faz parte dos direitos humanos, e ela pediu para a gente divulgar muito isso, para as pessoas não caírem nesse golpe. Muito obrigado a todos, é o que eu tinha que esclarecer. Obrigada. Senhora Narfaco, cumprindo o seu dever de cidadã, esclarecendo a população a respeito de uma situação, no mínimo duvidosa, que tem acontecido na Praça Limeirense. Nós estamos falta 2 minutos para encerrar o nosso expediente. Nós temos 4 vereadores inscritos: o vereador Júlio, o vereador Jorge, o vereador Wilson e a vereadora Érica Tanque. No tempo que nos resta, com a palavra, o vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu gostaria só de ratificar aqui essa questão, esse problema que foi exposto pela senhora Nair. Essa casa já aprovou uma moção e é um problema que está afligindo aí a sociedade limeirense, a sociedade brasileira. Gostaria aqui só de dizer também, na questão, 2 tribunas que foram abordadas, o tema alcoolismo, em especial os alunos da Barão de Limeira, prestar bem atenção que a porta de entrada para as drogas é exatamente o alcoolismo. Aquele cara que vai bater nas suas costas e fala: ô, você é xarope, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cachaça, um rum, pode estar te levando para o fim da vida. Então, a porta de entrada para o alcoolismo, para as drogas, é exatamente o uso da bebida alcoólica. Então, senhor presidente, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Senhores vereadores, não havendo mais tempo hábil, registrando aqui que há o desejo do pronunciamento dos vereadores Jorge, Wilson e Érica, mas infelizmente, dado o encerramento do prazo regimental, aliás, do tempo regimental do expediente, a presidência deverá encerrar o expediente neste momento e decretar intervalo regimental de 15 minutos. Logo após, votaremos para a ordem do dia.